Fala, gente! Estamos aqui agora na nossa segunda aula de Fundamentos, onde nós vamos falar a respeito da origem do homem. O homem, feitura de Deus, a imagem de Deus. Então, antes de nós começarmos, vamos orar para que realmente o Senhor possa falar ao nosso coração e possamos sair daqui com um pouco mais de Deus dentro de nós. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio que é de te conhecer. Te agradecemos pelo amor que o Senhor derrama sobre nós e nos permite conhecermos a Ti ainda mais e também olharmos para nós e conhecermos a partir da Tua Palavra a nós ainda mais. Conduza-nos, Deus, nesse tempo precioso de ensino e que o Senhor fale ao nosso coração com profundidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma frase que nós fizemos e colocamos aqui para simplificar e explicar bem brevemente este fundamento, ela vai dizer assim: Deus criou-nos homem e mulher à sua própria imagem para conhecer, amar, viver com Ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. O versículo principal não tem como ser outro a não ser Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, onde diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então aqui nesse primeiro momento, nós vemos que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Agora, por muito tempo a igreja tentou responder essa pergunta: que imagem e semelhança é essa? Mas tentou responder a partir do significado destas duas palavras, imagem e semelhança, no original. E a verdade é que, se nós olharmos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela sempre precisa responder à própria palavra de Deus, amém? Isso é um princípio de interpretação bíblica fundamental. A Bíblia explica a Bíblia. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e buscar que imagem e semelhança é essa, né? Nós, um pouquinho adiante, vamos encontrar lá no capítulo 5 de Gênesis mesmo, no versículo 3, onde vai se falar da descendência de Adão e vai dizer assim, olha que interessante: aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, olha aí, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Então, né, Adão e Eva geraram Caim, Abel e Sete. E aqui, neste momento onde está se descrevendo, falando a respeito deste filho, o termo imagem e semelhança aparece. Ou seja, o que esse termo está dizendo é que ele se refere ao aspecto de que o homem é como Deus, assim como Sete é como Adão, né? Na sua imagem e semelhança. Agora, continua nebuloso, né? Continua nebuloso parar para pensar, tudo bem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Adão teve Sete, à sua imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ao longo da palavra de Deus, tudo aquilo que fala de Deus, refere-se a Deus, nós podemos encontrar similaridades no homem, daquilo que Deus se revela e permite ser revelado, nós vamos encontrar também similaridades no homem, e nessa lida de relacionamento a gente começa a ver então aquilo que da parte de Deus nós somos parecidos, né? Então, tendo dito isso, a gente precisa agora olhar para o momento em que nós estamos, porque nós precisamos olhar para o homem como imagem e semelhança de Deus, conforme a criação,
o plano original, onde Deus criou o homem, e o primeiro homem, o primeiro Adão, Adão que estava ali no Jardim do Éden, antes do pecado, e nós olhamos então lá na história, e nós vamos falar a respeito da queda na próxima aula, né? Mas dando uma leve pincelada para que a gente possa entender um pouquinho essa história da imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria o homem no plano original, ele cria o homem na sua plenitude para funcionar perfeitamente na presença de Deus, né? Com todos os seus atributos humanos, ainda longe do pecado, só que o homem decide trilhar o seu próprio caminho. E quando ele trilha o seu próprio caminho, ele cai. Ele cai da presença de Deus, ele peca, ele decide conhecer, né, o bem e o mal, e ali então ele tem a sua imagem de Deus distorcida. E este termo distorcido é importante a gente entendê-lo, porque o que acontece? O homem, na sua plenitude, que foi criado para viver, ele perde então as suas aptidões e ele começa a viver uma distorção da imagem e semelhança de Deus ao longo da história. E é por isso que na queda nós vamos estudar já na sequência com relação a esta semente do pecado. Quando a semente do pecado ela entra e a partir disso então o homem é multiplicado, ele começa a viver uma vida em degradação, uma vida em pecado, uma vida distorcida daquilo que era ideal para que ele estivesse ainda vivendo como foi no plano original, né? Então a imagem de Deus ela se distorce no homem, mas é importante a gente entender que ela não se perde, né? Apesar de distorcido, apesar de nós não estarmos em plena funcionalidade daquilo que nós fomos criados para desfrutar e viver, nós não deixamos de ser imagem de Deus. Lá em Gênesis capítulo 9, eu tenho marcadinho aqui, se você estiver anotando, estiver com a tua Bíblia, mas o versículo vai aparecer aqui na minha frente, como já tem aparecido, né, desde a primeira aula. Aliás, quero mandar um abraço para a Fê. Fê, você está fazendo um trabalho muito legal de edição desses vídeos. Gênesis capítulo 9, versículo 6, diz assim, olha lá. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. A aliança que Deus faz com Noé. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, aqui está uma evidência, né? A gente chama de evidência, quando a gente começa a encontrar na palavra de Deus essas pistas desses lugares onde nós vamos fortalecendo a nossa crença, fortalecendo aquilo que nós acreditamos. Então, ainda que o homem viva a distorção da imagem, a palavra já está dizendo aqui, pós-queda, que o homem foi criado à imagem de Deus, né? E ele continua, então, com esta atribuição. Tá? Tiago, capítulo 3, versículo 9, lá para trás, vai dizer assim, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Ele está falando aqui sobre o homem de ter o domínio sobre a língua, né? Mas ele diz assim, vírgula, feitos à semelhança de Deus, né? Temos também lá em Eclesiastes, o livro de Salomão, né? Onde diz no capítulo 7, versículo 29, vai dizer assim, assim cheguei a esta conclusão, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas, né? Então, aqui está falando um pouco dessa justiça, né? Desse senso de justiça, mas os homens foram em busca de muitas intrigas. E desde a queda, então, nós vemos esta decomposição moral, decomposição ética, estas questões todas que estão estabelecidas, né? Onde nós evidenciamos um homem que tinha tudo para viver numa plenitude de criação, mas que agora ele está distorcido do ideal pelo qual Deus havia o desenhado para viver, né? Agora,
nós passamos aí, então, olhamos para o homem como imagem de Deus, na sua função perfeita, na plenitude, desfrutando da árvore da vida no Éden. Depois nós temos a distorção, que é quando o pecado entra na humanidade e todos, então, são frutos disso. Nós já nascemos de uma natureza pecaminosa, então nós já nascemos de uma forma distorcida dessa imagem e semelhança de Deus. Agora, uma pergunta muito boa que a gente tem que fazer é: o que Cristo faz em nós quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, né? Então, nós entendemos e vamos aprendendo na palavra de Deus que quando nós nos achegamos em Cristo e somos remidos e lavados por Cristo, um processo novo se inicia, uma recuperação gradual, né, aos poucos, dessa imagem e semelhança de Deus começa a acontecer nos filhos de Deus. A gente vai ver lá, por exemplo, em Colossenses 3,10, onde a palavra vai dizer o seguinte: se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, né? O qual está sendo, processual, renovado à imagem de Deus, o seu Criador. Então, este processo em conhecimento, este processo de se expor em Jesus, este processo de ler a palavra de Deus, este processo de deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nós começamos então uma recuperação do plano original de Deus dentro de cada um de nós. Olha que coisa mais linda! E essa imagem e semelhança de Deus, ela vai se tornando gradualmente mais parecida com o ideal daquilo que Deus havia desenhado lá no Éden, quando o primeiro Adão e Eva estavam desfrutando, né, daquele momento de plenitude. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai dizer assim também, olha só: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, né, que é Cristo, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então estamos nesse processo de transformação, de glória em glória, que é cada vez maior. Então é por isso que nós valorizamos, né, o ir à igreja, nós valorizamos ouvir a palavra, nós valorizamos o tempo de oração, a vida piedosa, o exercício do jejum. Nós vamos em processos de santificação, né, de forma onde cada vez maior nós vamos sendo transformados de glória em glória. E aí nós vemos o Senhor resgatando os seus neste processo, né? Romanos 8, 29 vai dizer também o seguinte, 8, 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, né? E aqui conformes é tomando forma da imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que acontece? Cristo, quando veio à Terra, ele, nascido de uma virgem e pelo poder do Espírito Santo, ele então abrindo mão da sua glória, Deus Filho, né, que estava no céu, que participou de toda a criação e de todas as coisas, ele vem para a Terra, toma forma de homem, né, e ele então vai sofrer e padecer e resistir e vencer todos os nossos pecados, para que ele possa então morrer e ressuscitar. E quando ele ressurge, quando ele ressuscita, e ele, diante de uma nuvem de testemunhas, não é? Ele está aparecendo agora com o corpo ressurreto, ele evidencia o processo onde o homem que aceita Jesus como Senhor e Salvador por meio da obra da cruz, então estará vivendo este processo de ressurreição assim como ele viveu. Por isso que a Bíblia vai dizer
que ele é o primeiro de muitos. E ali, neste processo então de ressurreição, que será o nosso processo de glorificação, então voltaremos, olha que coisa linda, gente, voltaremos a viver na plenitude da imagem e semelhança de Deus, né? Veja só, por exemplo, Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15, diz assim, ele é a imagem do Deus invisível. A gente canta na igreja, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então, em Cristo, nós temos a certeza de que viveremos, né, a plenitude, de novo, dessa imagem e semelhança de Deus, a partir do momento em que formos glorificados na presença do Senhor. Então, olha que legal que nós fizemos aqui, né? Um panorama de como Deus criou no plano original para que nós vivêssemos a plenitude da imagem de Deus. Daí houve o pecado, este pecado nos afasta de Deus, distorce essa imagem e semelhança, e aí Cristo vem para redimir a humanidade, para redimir aquele que nele crer. E aí, então, a partir deste processo, onde nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, ainda aqui na terra, nós viveremos um processo de glória em glória, onde o resgate dessa imagem e semelhança de Deus estará se dando nas nossas vidas. Mas ele há de se completar no momento em que nós formos glorificados e ressuscitarmos, assim como Cristo, o primeiro de muito, o segundo Adão, ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele e juntamente então viveremos como ele nesta plenitude da imagem e semelhança de Deus. Mais um texto que eu quero ler para você, está lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, onde diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Que coisa linda, né? Essa é a promessa que nós nos agarramos e vivemos intensamente já como um aperitivo daquilo que há de ser. Então a nossa vida aqui na Terra, neste processo de buscarmos ao Senhor, conhecermos ao Senhor, vai nos lembrar destes aspectos específicos que somos a imagem e semelhança de Deus, né? Então eu quero listar aqui para você, nós temos 5 aspectos específicos que a palavra de Deus vai nos mostrar, né, ao longo das escrituras, ao longo das histórias, das narrativas, dos ensinos, das cartas, que nós somos parecidos com Deus. Por exemplo, o primeiro é o aspecto moral. Na verdade, nós temos um senso íntimo de certo e errado, né? O apóstolo Paulo vai dizer, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Então, este conhecimento, esta consciência de sabermos o certo do errado, distinguir aquilo que é bom daquilo que é mal, isso está intrínseco em nós, isso faz parte da essência e da imagem de Deus em nós, né? Então, isso é uma evidência, né, de que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Há esse aspecto moral em nós. O segundo aspecto é o aspecto espiritual, né? Veja, em toda a criação, você não vê um leãozinho orando pela presa, orando ao Senhor, né, antes de comer a presa. Você não vê animais com esta consciência ou esta sensibilidade da espiritualidade, né? Esse aspecto é um aspecto do homem, né? É um aspecto onde o homem ele tem essa capacidade, né? O homem é quem vai interceder pelo próximo, o homem é quem vai fechar os olhos e saber que está na presença de Deus, saber que quando ele abrir a boca dele, um ser espiritual, criador de todas as coisas, vai ouvi-lo, né? Vai falar com ele. Saber que existe um ambiente espiritual onde anjos
arcanjos, demônios estão, né, interagindo em batalha. Nós temos essa consciência, nós temos essa sensibilidade. É um aspecto da imagem e semelhança de Deus, né, que nós temos. O aspecto mental, né, é o terceiro aspecto. Por exemplo, você pode até dizer que você vai encontrar animais inteligentes. Você vai encontrar um chimpanzé que parece que é quase que uma pessoa, né? Mas nenhum animal, por exemplo, vai evoluir compreensões filosóficas, vai evoluir compreensões éticas, né? Vai se questionar a respeito da sua existência, vai se questionar a respeito dos seus desafios, dos seus dilemas da vida, vai pensar no futuro num aspecto de espiritualidade, de eternidade, né? Pensar, você parar para pensar em uma eternidade, de que a vida ela não acaba aqui, né? São coisas das quais a gente vê na própria palavra, né? Deus colocou a eternidade no coração do homem, Eclesiastes 3:10, por exemplo, né? Então, nós vamos encontrar essas pinceladas de características e aspectos do Senhor no homem, que vai diferenciá-lo de todo o resto da criação, né? O quarto aspecto é o aspecto relacional. Talvez você diga, não, mas poxa vida, né? Eu já vi um cardume de peixes, eu já vi um bando de animais, de pássaros no céu, e nesses aspectos parece que eles estão ali se relacionando, e de certa forma eles estão, mas numa plenitude que nós temos para conversarmos e lidarmos uns com os outros e planejarmos futuro no coletivo, isso é só o homem, né, que pode fazer. Assim como, por exemplo, a gente vai encontrar lá em Gênesis, façamos o homem. Esse façamos, o que quer dizer esse façamos? Esse façamos fala de um planejamento divino para fazer o homem. Ou seja, esse planejamento no coletivo, né, são aspectos relacionais que nós, homens, temos o privilégio quando vivemos em família, quando vivemos em comunidade, numa igreja, né, quando podemos nos reproduzir, ter filhos e nos relacionar com os nossos filhos, formar os nossos filhos com uma consciência relacional, né? Isso tudo é dádiva de Deus e Deus nos fez desta maneira para refletirmos a sua imagem e semelhança, tá? E por último, o aspecto físico. Precisamos lembrar aqui que Deus é Espírito, né? João 4:24 diz, Deus é Espírito. É por isso que nós somos como somos. Olha que interessante isso aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Muitas das vezes nós encontramos, por exemplo, imagens, né, pintadas de Deus como um homem, como uma filosofia ou uma cultura grega, né, que vai ali pintar deuses e falar que o deus fulano casou com a deusa fulana e teve um deus fulano filho, e esse aspecto todo de fazer uma caricatura das hostes celestiais como seres humanos, né? Então a gente vê isso na mitologia grega, a gente vê isso pintado inclusive por muitos artistas ao longo da história que se intitulavam cristãos e tudo mais. Agora, não é porque Deus vê, a Bíblia vai dizer, por exemplo, que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, né? Não é porque a Bíblia vai dizer que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, é que Deus tem olhos como o homem tem olhos. Não é porque a Bíblia o tempo todo vai narrar, e disse Deus, que Deus tem a boca como o homem tem uma boca, né? Não é porque a Bíblia vai narrar, e Deus ouviu a minha oração, que Deus tem um ouvido como o homem tem um ouvido. Nós não podemos idealizar Deus a partir do homem, porque Deus é espírito. Agora, muito pelo contrário, o que nós podemos e devemos, inclusive, é idealizar o homem a partir de Deus. Ou seja, a gente não olha para o homem
para tentar entender a forma de Deus, mas nós olhamos para Deus, como Deus se relaciona, e entendemos por que Deus criou o homem como ele criou. Entende? Deus deu o ouvido para o homem para que Deus ouça a sua voz. Deus deu os olhos para o homem para que o homem veja a sua criação. Deus deu a boca para o homem para que o homem converse, comunique e possa falar com ele também. Então, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança com estes aspectos físicos que nós temos para nos relacionarmos com ele. Não porque ele é como nós somos, né? Mas para que nós sejamos o mais parecido da forma em que ele decidiu se relacionar conosco. Veja, vou dar um exemplo aqui para você. Talvez não seja o melhor dos exemplos, mas vai te ajudar. As máquinas, elas são feitas para cumprirem determinadas funções, né? Por exemplo, numa marcenaria você vai encontrar uma serra circular, uma serra-fita, uma fresa, e nestas máquinas, cada uma delas tem uma função. A função destas máquinas é para que ela possa produzir algo específico, um corte específico, um encaixe específico, e assim nós devemos olhar para o nosso corpo da forma em que Deus decidiu desenhar o ser humano para que na sua relação com o homem esteja apto, plenamente apto para se relacionar com Deus. Entende? Então eu acho que essa é a melhor forma, talvez, que eu encontrei até aqui, para explicar esses aspectos físicos. Nós jamais podemos, esse é o grande erro que nós precisamos evitar a todo preço, a todo custo. Jamais podemos visualizar Deus na nossa imaginação como é o homem, porque ele é espírito. E um dos grandes mandamentos dos 10 mandamentos é de que nós não façamos imagem ou escultura de Deus. Por quê? Porque Deus não é um reducionismo, é um pecado tão sério nós imaginarmos Deus como um homem, que Deus então colocou num dos grandes mandamentos dizendo: não façam imagem e semelhança minha, porque, né, imagem e escultura, perdão, não façam imagem e escultura minha, porque seria uma loucura o homem, com todas as suas limitações, com todas as suas incapacidades, tentar conceber Deus a partir de si mesmo, porque isso, na verdade, é uma adoração a si próprio. Parou para pensar nisso? Que se nós idealizarmos Deus a partir de nós mesmos, pobres, cegos, nus, pecadores, nós estaremos adorando a nós mesmos. Então Deus jamais permite com que nós caiamos nesse buraco, né? Ele jamais deseja que nós caiamos nesse buraco, tá? E por fim, olhando para nós desta maneira, a imagem e semelhança de Deus, nós podemos e devemos olhar para nós com dignidade, para nós mesmos e para o próximo, né? Não há homem nenhum, em situação nenhuma, que não mereça o cuidado, a aprovação, o amor, a compaixão alheia. Parou para pensar nisso? Ainda que o homem esteja da forma mais degradada possível, a distorção seja a pior de todas elas, o aspecto dele seja a do mais miserável possível, nós devemos olhar para aquele ser humano, para aquele homem, criatura de Deus, feitura de Deus, imagem e semelhança de Deus, e buscarmos resgatá-lo, buscarmos amá-lo, buscarmos considerá-lo como a obra-prima das mãos de Deus, assim como eu e você somos, né? Obra-prima das mãos de Deus. Então, eu espero que esta aula, né, este vídeo, tenha te feito refletir com profundidade a respeito da imagem de Deus, nessa perspectiva toda aí de panorâmica, né, de momentos
onde falamos do passado, no presente e do futuro. Eu espero que isso te faça olhar para Deus com mais amor e olhar para o próximo também, da mesma maneira, com mais amor. Em nome de Jesus, faça aí o teu questionário, né? Seja sincero com as tuas respostas e também, se possível, leia o PDF, porque certamente ele vai te enriquecer um pouco mais do que essa videoaula. Deus te abençoe e até a próxima aula.